pessoal chegando. Glória a Deus, paz do Senhor, irmãos. Como nós prometemos, vamos fazer aqui um resumo da nossa lição bíblica da escola dominical. Estou aguardando os irmãos chegarem. Louvado seja Deus, irmã Elzamara, entrando aqui. Paz do Senhor, irmã Elzamara. Elzemara, né? Irmão Joás Santos. Eu acredito que os irmãos já acordaram, já estão prontos para a escola bíblica dominical. Estamos vivendo um momento difícil. A irmã Aparecida Trancoso. Deus abençoe a sua vida, irmã Aparecida. Um momento diferente. Muitos dos nossos irmãos gostariam de estar nesse momento na escola dominical, mas foram privados devido a esse problema aí do coronavírus. Mas graças a Deus por tudo, né? A Bíblia diz que nós devemos dar graças a Deus por tudo, por todas as coisas. Daqui a pouco estaremos ministrando um resumo da lição bíblica. Seremos breves, não vamos usar o tempo de uma aula normal na classe, mas vamos resumir para ficar bacana e os irmãos poderem acompanhar com tranquilidade. Convide aí a sua família, os seus filhos, para sentar no sofá e vamos aprender um pouco das lições, ou melhor dizendo, da última lição bíblica. Durante esse trimestre, estudamos 13 lições maravilhosas, lições que nos ensinou muito a respeito da raça humana, sua origem, queda e redenção. E agora nós vamos estudar a última lição, mas antes de falar sobre o assunto, eu quero fazer uma oração para a gente iniciar. Amado Deus, querido e eterno Pai, lhe rendemos graça, lhe rendemos louvor, te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é Deus nos céus e na terra. O Senhor está controlando todas as coisas, no domínio de todas as coisas. Nada foge do seu controle. Nós cremos nisso e sabemos que o Senhor tem lições maravilhosas a nos ensinar com as adversidades. Muito obrigado, ó Deus, e os teus servos que estão em casa, ouvindo esta lição, vendo, acompanhando na sua lição bíblica, que o Senhor possa abrir o entendimento dos teus servos para entender. Precisamos entender a sua vontade para as nossas vidas, que teu Espírito Santo possa nos ajudar. Amém. Muito bem, irmãos. Então, como eu ia dizendo, nós
estudamos durante esse trimestre 3 lições. A primeira foi Adão, o primeiro homem. A segunda, a criação de Eva, a primeira mulher. A terceira, a natureza do ser humano. A quarta, os atributos do ser humano. A quinta, a unidade da raça humana. A sexta, a sexualidade humana. A sétima, a queda do ser humano. A oitava, o início da civilização humana. A nona, o primeiro projeto de globalização. A décima, só o Evangelho muda a cultura. Nós aprendemos muito nesta lição maravilhosa. A 11ª, o homem do pecado. A 12ª, Jesus, o homem perfeito. E hoje nós vamos estudar o novo homem em Cristo. Lição também maravilhosa. Eu fiz aqui um resumo, como já disse, e nós vamos ver algumas coisas interessantes. Eu acredito que o aluno já estudou a sua lição em casa, já aprendeu muita coisa, e queremos só acrescentar. Fiz um resumo dos 2 tópicos que estão aqui, para a gente ganhar tempo, e vamos falar também no 3º tópico, que achei por bem não resumir, mas passar para os irmãos como está aqui alguma coisa. Então, o novo homem em Cristo, e o texto áureo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, Efésios 4:3 é onde está registrado esse texto áureo. A verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então, Jesus foi o homem perfeito. Muito bem. A introdução diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Então vamos aqui ao meu resumo para a gente ganhar tempo. Vamos fazer uma aplicação, né, dessa introdução. É claro que a aplicação se faz de todo o corpo da lição, mas eu achei algumas coisas interessantes aqui que eu quero passar para os irmãos. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? O comentarista coloca, né, dentro dessa introdução, do ponto de vista humano, não é possível alcançar a perfeição olhando do ponto de vista humano. 2. Do ponto de vista bíblico, sim. Agora, por que do ponto de vista humano, não? É porque nós herdamos de Adão a natureza do pecado, a natureza pecaminosa. Trazemos no nosso DNA esta natureza. Então, estamos numa condição desfavorável. Então, do ponto de vista humano, não temos condição de sermos perfeitos no sentido pleno da palavra, assim como Deus é plenamente santo, né? Do ponto de vista bíblico, sim. Nós vamos ver isso dentro dos tópicos, né, que do ponto de vista é perfeitamente possível. E em terceiro lugar, eu coloquei aqui um terceiro ponto de vista, do ponto de vista divino. Nós somos perfeitos? Aqui sou eu que estou fazendo a pergunta.
do ponto de vista, a partir do olhar de Deus, eu sou perfeito? Você que já é uma nova criatura, já aceitou a Cristo como Salvador, é perfeito? Em Cristo, a partir do novo nascimento, Deus nos vê perfeitos. Foi a visão do pai daquele filho pródigo, você se lembra? O filho pródigo se perdeu. Pegou a sua herança e saiu da presença do pai, gastou tudo quanto tinha numa terra muito longe, e depois que ele estava numa situação degradante, ao ponto de desejar comer a comida dos porcos, ele se lembrou que na casa do seu pai, os empregados do seu pai tinham provisões, eram bem cuidados, e ele agora, numa terra distante, desejando comer a comida dos porcos. E ele então coloca na sua cabeça o seguinte: eu vou ter com meu pai, e quando eu estiver na presença dele, eu vou dizer para ele: Pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho, mas me considera como um dos seus empregados. E assim ele foi. Não sabemos quanto tempo ele andou para chegar na presença do pai, mas quando ele estava aproximando da casa do seu pai, o seu pai, que provavelmente estava na expectativa, estava, quem sabe, debruçado sobre uma janela ou na porta, quem sabe, numa tarde, olhando ao longe com saudade do seu filho. Então ele levanta a cabeça e vê, conhece que quem estava vindo era o seu filho. E então ele vai ao encontro do filho. Foi exatamente isso que Deus fez. Ele veio ao nosso encontro. Quando Jesus desce dos céus a essa terra, foi exatamente o que estava acontecendo na parábola do filho pródigo. O pai vindo ao encontro do filho. Né? E aquele pai, ao encontrar com o filho, o abraçou e o beijou. Levou para a sua casa. Mandou que tomasse banho. Mandou que colocasse nele uma veste nova, um anel no dedo, sapato nos pés, e fez um banquete e recebeu aquele filho com muita festa. Ora, aquele filho tinha cometido uma grande ingratidão com aquele pai, uma grande injustiça com aquele pai, mas quando esse filho retorna, o pai não lançou em rosto tudo de errado que aquele filho tinha feito. Pelo contrário, o abraçou e o beijou, levou para a sua casa e o considerou como filho. É a visão do pai. O pai, quando o filho retorna, quando o filho se arrepende, ele passa a ver o filho normalmente como os outros filhos. É a visão de Deus, quando um pecador arrependido se rende aos pés de Cristo. Nós vamos ver um pouco mais dentro dessa lição o novo nascimento. E aqui eu estou passando para você um resumo dos dois primeiros tópicos, né? O primeiro e o segundo tópico. O novo nascimento, do lado humano, o homem. Em primeiro lugar, ouve a palavra de Deus. Ouve a pregação do Evangelho. O que o homem pode fazer? Qual é a parte humana? O que cabe ao homem fazer? Primeiro, ouvir as boas novas de salvação. Ouvir a pregação do Evangelho. E para que o homem ouça a pregação do Evangelho, as boas novas de salvação, é necessário que haja quem pregue.
é necessário que haja o pregador do Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo, disse: como ouvirão se não há quem pregue? Então tem que haver a ação do pregador. Jesus foi o primeiro pregador do Evangelho. Foi ele que trouxe as boas novas de salvação. Melhor dizendo, ele era a própria salvação. Ele era o Salvador. E ele disse muitas vezes que ele era o caminho, que ele era a porta e que ninguém iria ao Pai, conseguiria ir ao Pai se não fosse por ele. Então, quando o homem ouve a pregação do Evangelho, ele tem que dar ouvido. Dar ouvido é o quê? Deixar a palavra entrar no coração. Dar ouvido não é simplesmente ouvir. Dar ouvido é abraçar a proposta, abraçar o projeto, abraçar a salvação. Então, quando o homem ouve a pregação do Evangelho, ele está fazendo a sua parte. Em segundo lugar, o homem precisa crer. Primeiro, ouvir. Segundo, crer no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em terceiro lugar, depois de ouvir, depois de crer, o homem tem que se quebrantar. Me lembro agora de dois episódios. Um aconteceu com Pedro e o outro aconteceu com Judas. A Bíblia diz que Judas, depois de trair Jesus, ele se arrependeu. Ele se arrependeu tanto que ele procurou aqueles a quem ele tinha negociado e propôs desfazer o negócio. E aqueles que havia negociado com Judas a vida de Jesus, não aceitou desfazer o negócio, então ele foi e procurou a perdição, o caminho da morte. Pedro, melhor dizendo, Judas se arrependeu, mas não se quebrantou. Agora olha a diferença. Pedro traiu Jesus tanto quanto Judas, porque ele disse que nem conhecia Jesus. Quando o galo canta 3 vezes e que ele se lembra do que Jesus o havia dito, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Chorar amargamente aqui significa quebrantamento de alma, porque as lágrimas é a expressão do que a nossa alma está sentindo. Quando Pedro chora amargamente, ele estava arrependido e quebrantado. Jesus passa 3 dias lá no pó da terra, sepultado. Jesus, no 3º dia, ressuscita, encontra os seus discípulos na beira da praia e quando olha para Pedro quebrantado, com certeza Pedro não dirigiu, não se atreveu a dirigir nenhuma palavra para Jesus. Pedro estava envergonhado. Pedro estava muito sentido por sua fraqueza. Jesus, com aquele olhar terno e sereno, com muito amor, pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Jesus faz essa pergunta por 3 vezes e Pedro confirma: te amo, Senhor. Quantas vezes o galo cantou? 3 vezes. E Pedro negou a Jesus. Jesus faz um tratamento na alma de Pedro. Jesus vai lá na ferida e por 3 vezes pergunta: Pedro, você me ama? Na última vez que Jesus pergunta, Pedro responde com um sentimento profundo
e de maneira sincera: Senhor, tu sabes que eu te amo. Um homem arrependido, um homem quebrantado, alcança a misericórdia de Jesus. Aí Jesus diz: Pedro, então, você apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, então é necessário que o homem ouça o Evangelho, crer no Evangelho e se quebrante. E depois do quebrantamento, se arrependa dos seus pecados. Arrepender-se dos pecados é abandonar, é deixar os pecados, é não fazer mais. Quando o homem está nesta posição, exatamente no coração arrependido, o lugar que Deus opera a regeneração e a justificação. Quando o homem está quebrantado, arrependido, é nesse terreno, é neste coração que entra agora a ação de Deus. Então, a parte do homem, ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, quebrantar-se e arrepender-se. A parte divina, trazer o homem de volta, operar no coração do homem a regeneração, o novo nascimento e a justificação. Então, observa que eu disse o novo nascimento e a justificação. As duas coisas nós vamos ver agora no segundo tópico, né? A justificação do homem. E eu disse que fiz um resumo, né? Mas se você observar aí, você vai ver exatamente isso, né? A inutilidade da justiça humana, porque pelos nossos méritos, por nossa própria justiça, não conseguimos ser perfeitos. Em segundo lugar, aqui no segundo tópico, a maravilhosa doutrina da justificação. O comentarista ele aborda isso aqui de forma impecável. E em terceiro lugar, o terceiro subtópico, nós encontramos o novo homem é justo. Ou seja, você se lembra da história do filho pródigo? O mais velho, aquele filho que ficou em casa, quando percebe que o seu pai está fazendo uma festa, um banquete para este filho, questiona o seu pai. Eu sempre estive contigo, meu pai, o senhor nunca fez um banquete? Ou seja, ele tinha direito, ele estava em casa e nunca procurou usufruir de tudo que o seu pai tinha. Sabe aquele crente que está na igreja, passa uma eternidade na igreja e não desfruta do banquete que o Senhor preparou para o seu povo? Vou falar algumas coisas aqui que o Senhor preparou para a sua igreja aqui na terra, para nós desfrutarmos aqui na terra. Número 1, o gozo da salvação. Alegria da salvação. Tem gente que entra numa caverna e não sai dessa caverna. Uma tristeza profunda, ele não consegue enxergar o céu, ele não consegue enxergar as grandezas de Deus, ele não consegue olhar para Jesus, que é o nosso alvo, o autor e consumador da nossa fé. Ele não consegue ver a glória de Deus, e isso só se vê pela fé. O crente, quando ele está assim, é porque a sua fé está muito pequena ou já deixou de existir. Isso é muito perigoso, porque ele só consegue olhar 1 metro na sua frente. Ele só consegue olhar para baixo. E quando nós olhamos para baixo, só vemos lama, só vemos sujeira, só vemos coisas que não prestam. Mas quando nós olhamos para cima, nós conseguimos enxergar as grandezas de Deus, a glória de Deus, né? E o crente vive pela fé. A Bíblia diz que o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, disse Deus. Então, faz parte do banquete a alegria. Aonde tem banquete,
tem alegria. E se você não está desfrutando dessa alegria, você não está desfrutando desse banquete que Deus preparou para os seus servos aqui na terra. Pastor, mas temos que desfrutar do banquete que Deus preparou lá no céu. Sim, lá no céu é incomparável o que nós já desfrutamos aqui na terra. Mas aqui na terra nós podemos desfrutar da presença de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações. O Senhor faz morada em nossos corações. Então desfrutamos da presença de Deus. Eu questiono um coração que está mergulhado numa tristeza profunda e não sai dela. Ele não está desfrutando da presença de Deus. Escute, isso é muito sério o que eu estou falando. Desfrute da presença de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ao subir para os céus, ele enviou um outro Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, é o nosso Consolador. E se estamos mergulhados em tristeza profunda, isso significa que eu não estou recebendo o consolo do Espírito Santo. Pastor, e o que eu devo fazer para desfrutar do gozo da salvação, da ajuda do Espírito Santo? O que eu devo fazer? Exercite a sua fé. Veja o invisível pela fé. Deus está contigo para te ajudar. Então, a presença de Deus, gozo da salvação, a presença de Deus, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, a comunhão dos santos, tudo isso faz parte do banquete. Desfrute desse banquete. Então, na parábola do filho pródigo, o pai preparou um banquete. Não quis nem saber do que o filho tinha feito no passado, mas estava fazendo um banquete para aquele filho que estava perdido, mas agora havia sido achado. O filho mais velho ficou enciumado e foi questionar o pai. E o pai disse: meu filho, tudo é seu. Você não poderia chamar os seus amigos e fazer um banquete? É seu. Mas esse meu filho, ele estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Isso significa que quando o pecador ouve a palavra de Deus e se arrepende, quebranta o seu coração e aceita, abraça a salvação em Cristo Jesus, Deus já tem um banquete preparado para ele. O homem, ele se torna justo, não por seus méritos, mas ele é vestido, é uma ação do Espírito Santo. Ele é vestido com a justiça de Cristo. Ou seja, nós somos justificados através da justiça de Cristo. No mundo espiritual, nós somos banhados, nós somos lavados, remidos pelo sangue de Cristo. E isso acontece simultaneamente. Regeneração e justificação acontecem ao mesmo tempo, no mesmo momento. Como o homem, de forma sincera, de forma verdadeira, se quebranta, se arrepende, abandona os seus pecados, o Pai o abraça, introduz ele à sala do banquete e faz uma grande festa. A Bíblia diz que lá nos céus é feita uma festa para o pecador que aqui se arrepende e abraça a salvação. Muito bem, eu disse que não iria tomar muito tempo, seria breve, seria um resumo desta lição. Então, nós observamos aqui que no primeiro tópico e no segundo tópico, não é? O homem, ele, através dos méritos de Cristo, ele nasce de novo, ele é regenerado e também é justificado. Ou seja, dos seus pecados o Senhor não se lembra mais. Aqui que entra o ponto de vista divino. O comentarista colocou isso aqui no corpo da lição. Olha bem,
Do ponto de vista humano, não é possível a perfeição. Do ponto de vista bíblico, aí sim, nós estamos estudando aqui que quando o homem se arrepende, né, através de uma ação divina, o homem ele é regenerado e também é justificado. E agora Deus olha para esse homem e o vê perfeito. Eu vendo uma live de uma pessoa, agora, recente, ontem, eu vi essa live e essa pessoa disse que é impossível o homem ser perfeito aqui na terra, etc, tal, porque o texto que diz, sede santo, assim como eu sou santo, no original, diz, sede, esforça para ser santo, assim como eu sou santo. Quero fazer aqui uma observação. Eu não sou catedrático, não sou um perito em grego e hebraico, mas um pouco que a gente tem pesquisado, estudado, aprendemos que o hebraico antigo, ele foi substituído pelo novo hebraico. E quando isso aconteceu, muitos sentidos das palavras teve palavras que houve pequenas modificações, sim. A mesma coisa aconteceu com o grego e acontece com o nosso português. Há um tempo atrás eu li em algum lugar que a cada 5 anos a língua portuguesa ela sofre modificações. Aquilo que tinha um sentido há 5 anos atrás, hoje perde o sentido. Os tradutores da Bíblia, muitos deles tiveram dificuldade para traduzir do hebraico para o português. Eu vi até uma ilustração de alguém que disse que aquela palavra que Jesus disse, eu sou o pão da vida, Jesus estava querendo dizer, eu sou o alimento. Na sua época, Jesus foi ignorado quando dizia, eu sou o pão da vida. E o pão naquela época era o quê? Era um pão de trigo sem fermento, né? Existia aí o pão de trigo sem fermento, é possível que existia o com fermento também, mas existia o pão de trigo sem fermento, era o pão que se conhecia naquela época. Hoje nós vamos na padaria, se você pedir um pão sem fermento, é provável que você não vai encontrar. Então, se o evangelho fosse pregado, é aqui que o rapaz fez a ilustração, né? Aqui já estou falando de uma segunda ilustração que eu ouvi. Se fosse pregar o evangelho numa tribo indígena, em que lá o alimento que eles conhecem é a raiz de pau, a nossa mandioca, né? A nossa aipim, o pregador teria que traduzir essa palavra. Jesus, ele é a raiz de pau viva que desceu do céu, que é o alimento que eles conhecem. Então, nós encontramos lá em Josué, Deus advertindo o povo para ser santo, assim como ele era santo. Em toda a Bíblia nós vemos essa advertência, e quando você vê as traduções, você vê leves modificações, mas analisando isso, é possível ser perfeito? É possível ser santo como o Senhor é santo? Eu quero falar agora sobre o terceiro ponto, e você vai aprender sobre isso. A santificação do homem. E aqui nós temos o primeiro subtópico, a santificação como posicionamento. 2, a santificação como processo. 3, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. E eu não vou ler, porque não há necessidade, você tem a sua lição em casa, é provável que você tenha. Se você é um aluno da escola dominical, assíduo, é bem provável que você tenha a lição em casa. Então leia aí na sua casa. Então, nós temos aqui 3 subtópicos, né? Muito interessante. A santificação como posicionamento. A santificação como processo. E a santificação é a vontade de Deus. Olha que coisa interessante. Quando nós estudamos a doutrina da salvação, a gente aprende também
que a salvação é um processo. Salvação do corpo do pecado, salvação dos hábitos do pecado e a salvação do corpo do pecado, a salvação dos hábitos do pecado. Perdão, deixa eu voltar atrás aqui que eu fiz uma confusão. Salvação do poder do pecado, é isso aqui. Salvação do poder do pecado. Porque eu não coloquei aqui nas minhas anotações, me lembrei aqui e estou falando para você. Salvação do poder do pecado, anote aí, é o processo. Segundo lugar, salvação dos hábitos do pecado. Em terceiro lugar, salvação do corpo do pecado. A salvação do poder do pecado. No primeiro subtópico, a santificação como posicionamento. Olha só, quando o homem aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, dentro daquelas condições que eu coloquei no início, ouve o Evangelho, crê no Evangelho, arrepende-se e rende-se a Deus. Quando o homem faz isso, aí entra a ação de Deus, regenerando o homem, justificando o homem, e uma vez justificado, aqui entra a posição de santo. Ou seja, separado do mundo para Deus. É nesse momento que a ação do Espírito Santo vai selar o homem. Sela o homem com propriedade de Deus. Nesta posição de propriedade de Deus, nesta posição de selado para Deus, nessa condição, ou nessa posição de separado para Deus, aqui o homem é santo. Deus olha dos céus e vê o homem plenamente santo. Repito, não pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Continuamos com os hábitos do pecado? Sim. Continuamos com o corpo do pecado? Sim. Mas vocês se lembram, né? O comentarista até fez menção daquele moço que lá na cruz disse para Cristo, no momento ali da morte: lembra de mim quando entrares no teu reino? Observa que Jesus não disse: olha, santifica primeiro, se aperfeiçoa primeiro, e quem sabe se um dia você ficar aí perfeito, estiver nessa posição de perfeição, você vai entrar no paraíso comigo. Não. Jesus não disse ontem, Jesus não disse amanhã, mas ele disse hoje. Hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Quando aquele homem fez aquele pedido, ele estava arrependido, queria mudar de atitude. Então, quebrantado, ele diz, e o Senhor que vê os corações, viu essa atitude no coração dele, quebrantamento. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, quando o pecador aceita Cristo como Salvador, independente dos seus hábitos, independente do corpo do pecado, se a trombeta tocar, ele subirá para os céus. Por quê? Porque quando ele se arrepende, regenerado e justificado, o Senhor passa a ver ele nessa posição, na posição de santo. Ok? Então, olhando por este ângulo, é possível o homem ser perfeito? Biblicamente, sim, o homem pode ser perfeito. Muito bem, mas porque estamos na terra, estamos vivos e neste corpo que traz em si a natureza do pecado, entra agora um processo que nós chamamos de justificação constante. A justificação constante é bíblica. Embora o homem ele já foi separado para Deus, é propriedade de Deus, mas ele precisa ser santo. Daí a advertência bíblica: sede santo, assim como eu sou santo. Então, se eu disser, se esforça para ser santo, está certo, não está errado não, dentro dessa perspectiva.
que nós estamos ainda com o hábito do pecado, esforça-te para ser santo. Mas quero lembrar que um dia Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ora, Deus não iria fazer um pedido impossível para alguém. Anda na minha presença e ser perfeito. Acontece o seguinte, meus queridos irmãos, nós estamos nos esforçando, estamos dentro dessa advertência que Deus fez para Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Estamos nos esforçando, mas vai chegar um momento que, além de ser salvos dos hábitos do pecado, porque os hábitos do pecado aqui na terra é possível você deixar. É possível você parar de mentir, é possível você parar de fornicar, adulterar. Tem gente que tem hábitos os mais absurdos, fantasias sexuais são hábitos, e estes hábitos é possível aqui na terra deixarmos. A Bíblia diz assim: aquele que é santo, santifica-se ainda, ó, já é santo, ou seja, já é separado para Deus, mas santifica-se ainda, é um processo. Isso acontece aqui, aquele que é perfeito, aperfeiçoe-se ainda, aquele que é santo, santifica-se ainda. Olha que coisa interessante, os hábitos do pecado, todos nós temos. Não tem santão aqui na terra, não tem pastor santo, pastora santo, não tem. No sentido pleno da palavra, no sentido que eu estou dizendo aqui, sem nenhum defeito. Como posicionamento, com propriedade de Deus, sim, tem. Mas no sentido da santificação dos hábitos do pecado, todos nós temos hábitos pecaminosos. A diferença de um para outro talvez seja o lapidar. Uns estão mais lapidados do que outros. Um se esforça mais do que outros, não é? Mas a perfeição plena, no sentido dos hábitos do pecado, nós aqui na terra não alcançaremos. Lamento lhe dizer isso, não alcançaremos. Mas é possível você se esforçar, esforça. Você é santo, santifica-se ainda. Mas para você dar um glória a Deus, um brado de vitória aí na sua casa, haverá um dia em que a trombeta soará, e quando a trombeta tocar, isso que é incorruptível se revestirá da incorruptibilidade. Glória a Deus por isso. E aí, nós que já havíamos sido salvos do poder do pecado, salvos dos hábitos do pecado, em parte, porque estamos no processo, vamos ser salvos do corpo do pecado. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, tentando entender isso, ele diz assim: quando eu quero fazer o bem, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, isso faço. Quem me livrará do corpo desta morte? É claro que eu poderia contar para vocês aqui uma história que acontecia no passado, quando um criminoso matava alguém e que ele era flagrado, né, assassinando alguém, prendia o corpo ao corpo do criminoso, e ele teria que carregar esse defunto sobre as suas costas até apodrecer. Né? Paulo, não vou entrar em detalhes aqui, mas Paulo, tendo isso em mente, ele disse: quem me livrará do corpo desta morte? Escuta, dentro de nós existe um novo homem, um homem espiritual, mas no exterior
carregamos um corpo corruptível. O velho homem, nós estamos carregando ele. Não é? Aí Paulo pergunta, quem me livrará do corpo desta morte? A resposta, ele escreveu em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, a partir do versículo 16, ele escreve ali uma profecia, a trombeta soará, e quando os anjos descer com alarido e com trombeta de Deus, os que estiverem no pó da terra ressuscitarão primeiro, e nós, que estivermos vivos, seremos transformados, ou seja, receberemos um novo corpo, ou seja, vamos deixar esse corpo corruptível e nós seremos revestidos de um corpo incorruptível, de um corpo glorioso. Aqui está o ápice da salvação. Receberemos um novo corpo, ou seja, seremos salvos do corpo do pecado e estaremos para toda a eternidade, para todo sempre, com Cristo Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. O comentarista desse tópico, ele destaca, quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Irmãos, isso aqui é um desafio. Isso aqui é glorioso. Por que eu digo? Por que eu estou dizendo que é um desafio? Porque não é fácil. Todos os dias nós temos que crucificar este corpo na cruz de Cristo. Nós já estamos crucificados com Cristo. É por isso que a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E quanto mais nos santificamos, quanto mais vamos deixando as coisas velhas, os velhos hábitos, quanto mais nós vamos deixando, ficando parecidos com Cristo, deixando as coisas velhas, nos santificando, e uma vez, uma nova criatura, nos relacionamos com os nossos irmãos em amor, em comunhão, e neste particular, nós ficamos parecidos com Cristo. Jesus disse, olha Pai, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Igreja do Senhor Jesus Cristo, somos muitos membros em Cristo. Somos diferentes membros do corpo de Cristo, mas somos um em Cristo Jesus, ou seja, temos o mesmo sentimento. A igreja primitiva, os crentes receberam esse título de cristãos lá no primeiro século, na igreja de Antioquia. E segundo os historiadores, porque quem estava de fora olhava para eles e viam parecidos com Jesus. Você lembra de Pedro, a história que eu contei agora há pouco? A criada do sumo sacerdote olha para Pedro lá na beira da fogueira e diz, você é um deles, você é parecido com aquele lá. Oh, que glorioso, irmãos, o crente ser parecido com Jesus. E aí eu pergunto, um crente parecido com Jesus, ele dá calote nos outros? Ele anda por aí fazendo o que o mundo faz? Ele anda por aí xingando e praticando os mesmos hábitos que o mundo tem? Não, 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 senhores. Aquele que se parece com Jesus, ele é diferente. Não diferente no sentido de excluir as pessoas do seu convívio. Não, 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 não é isso. Diferente no sentido de que não pratica as mesmas coisas que o mundo pratica. Jesus entrava na casa de pecadores, ok? Mas não pecava como os pecadores. É possível me relacionar com o mundo aí fora, sem, no entanto,
praticar os pecados que eles praticam. E quando assim fazemos, ficamos parecidos com Jesus. Finalizando, porque eu disse que não iria tomar 50 minutos, mas eu acho que já estou chegando aqui a um tempo aí parecido com 50 minutos. A conclusão da lição é o seguinte: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Assim como ele é, o veremos. Veja bem, Cristo está nos céus, além de ser Deus, ele está também em corpo. Ele ressuscitou com um corpo glorioso, e com esse corpo glorioso, ele está nos céus. Olha bem, ninguém jamais viu a Deus como exatamente ele é. Mas interessante que lá na ilha de Pátimo, João viu a Jesus. Ele até descreveu, né, o ser. Seus cabelos eram brancos como a neve. O seu rosto brilhava como o sol na força do meio-dia. As suas vestes eram brancas e estava também cingido com um cinto. E os seus pés reluziam como latão. Era a descrição que João fez de Jesus. Então João viu a Jesus. Por que foi possível João ver a Jesus? Porque Jesus, ele estava em corpo. João viu o corpo de Cristo glorificado. Amados, escuta, a Bíblia diz que nós iremos também receber um corpo glorificado. Não seremos igual a Jesus, porque Jesus é Deus, né? Jesus como Deus tem seus atributos, né, como Deus, mas como homem teremos um corpo semelhante ao de Jesus, um corpo glorioso. Assim como ele ressuscitou num corpo glorioso, nós também iremos receber um corpo glorioso. Você pode dar um glória a Deus por causa disso aí na sua casa? Você pode dizer aleluias, porque um dia receberei um corpo glorioso? Vale a pena nesta terra santificarmos, estar na posição de santos, na posição de justificados, na posição de regenerado, nascido de novo. Somos diferentes do mundo nestes aspectos, ok? Em Malaquias, eu gosto muito desse texto, porque lá está escrito, me parece, não me foge da memória, no capítulo número 4, outra vez vereis a diferença daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Aqueles que servem a Deus é diferente do mundo. Aqueles que servem a Deus são parecidos com Jesus, andam como Jesus, pensam como Jesus, agem como Jesus. Aqueles que não servem a Deus não andam como Jesus, não servem, não pensam como Jesus, não agem como Jesus. E naquele dia veremos a diferença dos que servem e os que não servem. Glorificado seja Deus. Se você já está nessa posição, santifica-se ainda. Se você está nessa posição, guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Que Deus em Cristo abençoe a sua família. E eu vou lhe fazer um pedido. Compartilhe essa live, essa lição, porque ela serve também para evangelizar, você sabia?
Evangelize a sua família, compartilhando esta palavra. Também aproveita para evangelizar os seus amigos. Outro dia eu achei interessante uma irmã, ela disse: olha, pastor, eu assisti a sua mensagem com a minha patroa. Isso, continue fazendo isso. Quem sabe você vai ganhar a sua patroa para Cristo, seus familiares, não é? E então eu lhe convido a compartilhar, né, essa lição, essa live, com o máximo de pessoas que você puder. Quero também informar aos irmãos que à noite hoje à noite, estaremos na nave da nossa igreja, fazendo uma live, não com toda a igreja, mas o Ministério de Louvor da nossa igreja estará louvando a Deus, cantando hinos de louvores, e eu quero lhe convidar para participar. Não deixe de fazer isso no momento do culto. Não faça outra coisa. Senta com a sua família no sofá, em algum lugar aí na sua casa, e assista o culto, cultua a Deus conosco, não é? Então, à noite, você é o meu convidado especial para cultuarmos a Deus. Olha, não podemos ter culto na igreja, mas você não está impedido de cultuar a Deus. Então, vamos cultuar ao nosso Deus. O vídeo da aula de hoje estará disponível no YouTube, no canal da nossa igreja. Também você pode acessar a página da igreja no YouTube, você pode acessar no Instagram e assistir esta mensagem e compartilhar. Pastor, como eu faço para mim ter o acesso, acessar? AD Timbuí ES. Então você vai achar lá a página da igreja e você pode compartilhar também. No caso do YouTube, dar lá o seu joinha, o seu like, e Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Eu estou gostando, irmãos. Deus, Ele usa situações para efetuar a sua vontade. Estamos alcançando aí centenas de pessoas com estas lives. É claro que o culto na igreja, ele é muito importante. Tem pessoas chorando, irmãs que já falou: olha, quando vi o culto sendo transmitido ao vivo, eu chorei por não poder estar na igreja. Tem irmãs da nossa igreja, irmãs velhinhas, que estão chorando por não poder estar na igreja. Tenha paciência, logo, logo isso vai passar. Vamos continuar orando e o Senhor está no controle de todas as coisas. Lembre-se, prenderam Paulo, mas não poderam prender a pregação do Evangelho. Vamos aproveitar para evangelizar. Não perca tempo. Compartilha aí esta mensagem com seus familiares, todas as pessoas que você puder. Faça esse compartilhamento que você vai estar cumprindo assim a vontade de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eu quero lhe agradecer por esta oportunidade que o Senhor me concedeu. Quero lhe agradecer porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E quero lhe fazer um pedido. Aonde eu não pude alcançar com a minha voz, que o Senhor possa ir de encontro às pessoas necessitadas. Aquelas pessoas, meu Deus, que estão desesperadas. Aquelas pessoas, ó Pai, que estão em depressão. Aquelas pessoas que por alguma razão estão com medo. Aquelas pessoas que estão doentes. Aquelas pessoas que precisam da sua ajuda. Ó Espírito de Deus, vá ao encontro destas pessoas. Cura as enfermidades. Em nome de Jesus eu oro. Na autoridade do nome de Jesus, eu expulso as enfermidades. Ó Senhor Jesus, o Senhor que é onisciente também é onipotente e onipresente. O Senhor está presente dentro dos lares agora. O Senhor está presente lá nos hospitais agora. Opera curas, Senhor, para que as pessoas
possam testemunhar que foram curadas, Senhor Deus, com um copo de água ou sem o copo de água, com o óleo ou sem o óleo. A tua palavra diz que estes sinais seguirão aos que crêem, porão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Eu estou com as minhas mãos estendidas e pela fé a minha mão está lá sobre o enfermo neste momento, e o Senhor presente, que o Senhor possa estender as suas mãos sobre as minhas mãos e curar os enfermos, resolver os problemas, solucionar os problemas existentes lá nas famílias. Sim, ó Deus, guarda a minha família, guarda a família as famílias da tua igreja, e aonde estiver uma família que aceitou a Cristo como Salvador, abençoa poderosamente, e aonde estiver uma família que ainda não fez essa decisão, abençoa da mesma forma, Senhor, que através do Teu Espírito Santo as pessoas possam se conscientizar que elas precisam se render aos Seus pés. Senhor Pai, oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Amém.